Então, nessa ação penal 508-32-58-29, depoimento do senhor Eduardo Hermelino Leite. Isso, senhor Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público. Nessa condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio e não responder nenhuma pergunta. No entanto, foi informado pelo Ministério Público e por sua defesa que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público. Fazendo esse acordo, o senhor assume uma nova posição. Na posição de colaborador, o senhor não pode ficar em silêncio. E se o senhor faltar com a verdade, se o senhor omitir fatos, se o senhor mentir sobre fatos, o senhor responde como se fosse uma testemunha pelas falsidades que o senhor declarar. O senhor confirma o acordo, então, que foi celebrado? Confirmo. Então o senhor fica advertido, então, que o senhor não tem mais o direito ao silêncio, certo? Senhor Eduardo, o senhor pode primeiro me relatar, assim, em síntese, a sua carreira na Camargo Corrêa, já na década de 2000? Perfeito. Eu entrei na Camargo em 94, dentro da área comercial da Camargo Corrêa, no início como estagiário trainee, assistente comercial. Em 2005 eu virei diretor da empresa no que tange a área de novos negócios, onde nós mexíamos com clientes privados e negócios estruturados para clientes privados. No ano de 2008 para 2009, foi colocado dentro da minha carteira que eu tinha clientes privados, foi trazido a Petrobras como cliente, a qual me foi pedido um trabalho de exclusividade em cima da Petrobras, porque era o grande investidor do país. E a partir desse momento eu assumi a diretoria comercial de óleo e gás e passei a interagir com Petrobras e os contratos que a Camargo já detinham junto à Petrobras. Quando foi? 2008, 2009? 2009, para ser mais preciso. Lembra mais ou menos a época, não? Se o senhor me permitir aqui, eu tenho, sim, não tem problema. Tenho uma memória aqui que me ajuda. Em torno de setembro, mais ou menos, de 2009. Tá. Foi nessa época que o senhor começou a ter contato com Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa? Exatamente. A partir do momento que eu assumi o cliente Petrobras, me foram apresentados todos os partícipes, né, envolvidos com esse cliente. Antes o senhor não tinha nenhuma? Não. E o senhor era o diretor de óleo e gás, então? Nessa época, sim. O senhor estava subordinado a quem dentro da empresa? Ao Dalto Avancini, que era o diretor superintendente de óleo e gás. A mais alguém, não? Não, somente a ele. E quem era seus auxiliares imediatos dentro desse trabalho? Nós tínhamos, né, dentro da estrutura, gerentes executivos, que alguns relacionados à área operacional, que eram aqueles que iam cuidar dos empreendimentos a serem implantados, e alguns relacionados à área de proposta, que era para propostas futuras, para novos empreendimentos. Mas essa época, como a Camargo tinha acabado de ganhar o contrato da Renest, nós não estávamos vendo no horizonte novos contratos. Então, por exemplo, eu praticamente não tinha ali um subordinado direto. Todos eram relacionados à área de operação. Até quando que o senhor permaneceu nesse cargo de diretor óleo e gás? Formalmente até maio de 2011, quando eu fui alçado a uma nova situação de diretoria, que foi diretor de planejamento comercial na matriz. Só que de fato isso ocorreu mais ou menos em dezembro de 2010, porque por motivos de saúde eu não podia me deslocar de São Paulo e a sede de óleo e gás era no Rio de Janeiro. Então, mas o senhor se afastou desse setor daí, então, a partir de maio de 2011, de óleo e gás? Parcialmente, não integralmente. Fiquei fazendo ainda gestões que eram possíveis a partir aqui de São Paulo. Quem assumiu o seu posto? No caso foi acumulado pelo Dr. Dalton.
O Ministério Público afirma que havia pagamentos de valores a diretores da Petrobras. O senhor pode me esclarecer se havia mesmo, como isso ocorria? Quando eu assumi a área de óleo e gás, a Camargo tinha um contrato recém-assinado que era da Repar, alguns contratos em andamento e um contrato que ela havia ganho a licitação, mas ainda não havia assinado o contrato, que era o da Renest. Os responsáveis anteriores na empresa por esses contratos fizeram uma reunião de passagem daquilo que existia. Então foi quando me foi informado que existia uma propina que era paga para a área de serviços e uma propina que deveria ser paga para a área de abastecimento. Propinas essas associadas aos empreendimentos que a Camargo já detinha, né, e aqueles que ainda faltavam assinar, no caso da Renest, e como isso estava sendo equacionado. Então, por exemplo, para a área de serviços, a Camargo já detinha vários contratos junto a Treviso e Piemonte, que são empresas de Júlio Camargo, que se responsabilizou por fazer esses pagamentos. E no que tange a área de abastecimento, me foi apresentado o senhor José Janene e o senhor Alberto Youssef, os quais já cobravam a Camargo porque os pagamentos não vinham ocorrendo por causa da Camargo, e a partir deste momento eu passei a interagir com o Alberto Youssef, no qual ele ajudando, né, a buscar soluções para que o pagamento fosse efetivado. Tá, para nós darmos um passo atrás, aí foi-lhe passado então que havia essa situação já consolidada. Exato. Quando o senhor assumiu. Quem passou ao senhor essa informação? Primeiro, no que tange as apresentações das pessoas, me foi apresentado tanto os diretores da Petrobras, institucionalmente, pelo senhor João Auler, né, porque era ele, como vice-presidente à época, ele detinha essa relação institucional. E tinha um diretor que acumulava a função operacional e comercial de óleo e gás, que era o Leonel Viana, o qual Leonel me passou as obrigações já existentes, os contratos com Júlio Camargo e obrigações, né? E no caso o João Auler me passou a relação principalmente com o José Janene e Alberto Youssef, porque eles foram a Camargo Corrêa para uma reunião com o João Auler, e nesta reunião, acho que até por uma discussão ocorrida entre João Auler e José Janene, eu fui chamado à sala, no qual o João Auler notificou a eles, falou: a partir de hoje quem trata com vocês desse tema é o Eduardo. Desse tema, vantagens. Vantagens. E dessa forma o José Janene falou: tá bom, da minha parte quem trata desse tema é Alberto Youssef, então o Eduardo e Alberto Youssef é quem vocês vão se relacionar para resolver o nosso problema. E com a diretoria de serviços, como é que foi essa? Eu fui apresentado pelo Leonel Viana e pelo João Auler ao Júlio Camargo. O Júlio Camargo já era uma pessoa que tinha relacionamento com a empresa anterior, então isso me foi informado desde o ano de 2000, justamente por causa que ele representava a Toio, e me foi apresentado o Júlio, no qual ele tinha contratos em vigor para propinas de contrato que já estavam em andamento e contratos que estavam recentemente assinados para obras que iam estar iniciando. Tá, mas a situação foi esclarecida, ele foi apresentado ao senhor... Para qual finalidade? Para como repassador de propina para fazer o pagamento junto à diretoria de serviços. Na diretoria de abastecimento, quem o senhor sabia que recebia? Que eu saiba, era o Dr. Paulo Roberto e, pelo que eu tinha entendido, né, pelo que ficou claro para mim, o Partido Progressista como indicador, como partido que havia indicado Paulo Roberto. E na diretoria de serviços? Na diretoria de serviços eu sabia que era atendido ao diretor de serviços, o Dr. Renato Duque, ao gerente executivo Pedro Barusco e ao Partido dos Trabalhadores. No caso do abastecimento, não tinha gerente executivo que também recebia? Pontualmente, até na minha delação eu cito isso,
ocorreram situações pontuais de negociações de aditivos, mas não negociações desse tradicional aí que foi já mencionado, repasse de 1% que era feito para cada lado. Já que o senhor entrou nesse detalhe, então era 1% sobre o contrato? Exatamente. Para cada uma das diretorias? Para cada uma das diretorias. E esse percentual variava ou era sempre só 1%? Esse percentual, o que tinha me sido colocado é que esse percentual havia sido definido que era 1% para cada diretoria. Na verdade, o que variava era a sua capacidade de cumprir este fluxo, porque 1%, como os valores eram muito altos, esse 1% era um valor significativo. Então você, pelo menos na Camargo, por a Camargo não operar nenhum sistema de caixa 2, pela Camargo ter uma dificuldade muito grande para efetuar qualquer tipo de pagamento, era quase impossível honrar, vamos dizer assim, esse fluxo de 1%. Né? Essa era uma regra em todo o contrato da Camargo com a Petrobras ou foi para contrato específico? O senhor mencionou Repara, Renest? Então, quando me foi passado quais eram os contratos em vigor que isso estava prevalecendo. Né? É lógico que nós tínhamos contratos que davam prejuízo, né, os quais eu entendia que a gente não deveria pagar. Mas essa discussão do que deveria ser pago ou não ser pago, ela acabou sendo consumida porque a hora que você fazia a avaliação do valor total que tinha que ser pago, o que tinha entrado era tão alto e a gente não conseguia cumprir esse fluxo que essa discussão não ocorria. Né? Então, assim, eu tinha uma planilha que eu fornecia ao Ministério Público, né, que demonstra lá como é que eram os pagamentos. Então, tem contratos que eu tinha prejuízo, que eles consideravam que eu devia, mas que eu considerava não dever. Só que a hora que você olhava o valor total, ele era tão grande, tão alto, que a gente não ia alcançar nunca esse pagamento. Da Repara e da Renest houve pagamento? Houve pagamento. Esse foi par e passo com o empreendimento. 1% de cada contrato? Exatamente. Para cada uma das diretorias? Exatamente. 1% para a diretoria de serviço e 1% para a diretoria de abastecimento. O senhor lembra os totais aproximados que foram pagos? É que eu consigo falar do total geral, né? Para a diretoria de serviços 63 milhões e para a diretoria de abastecimento 47 milhões. E a questão, por que a Camargo pagava? Primeiro porque isso havia sido pactuado, então eu herdei essa pactuação. Então me foi informado que isso deveria ocorrer. Agora, do ponto de vista de se isso representava alguma vantagem, eu diria que se não se pagasse, você teria muita dificuldade na gestão contratual junto à Petrobras. Então era uma condição para você celebrar o contrato. Aí você fala, não, se você não pagasse, você não celebraria o contrato, você não paga na celebração, você paga depois durante a obra. Mas você tinha que sinalizar a aceitação. E depois, como os contratos, as obras, elas tinham projetos muito ruins, né? Elas foram contratadas com projetos básicos muito ruins, então, eu também expliquei isso no meu depoimento, a variação de preço no andamento da obra levava a distorções significativas. E você ia ter que discutir com o cliente essas distorções. E aí você tinha algumas questões de aceitação do cliente sobre a interpretação de uma distorção. Então, eu vou dar um exemplo, né? Greve. A partir do momento que você tem um período muito longo de greve, que isso represente 30, 40, 50 milhões, se o cliente não sentar com você e aceitar que ele te deve esse custo porque você incorreu, você fica numa negociação. E se você não tivesse o cliente do seu lado, você não conseguiria fazer essa aprovação. Sobre os aditivos, havia também propina? Na verdade, a propina era sobre o valor total que fosse montado, né? Mas aí, pontualmente, nessas aprovações desses aditivos, a aprovação de um aditivo na Petrobras, ele passa por uma discussão no âmbito da obra, onde você tem uma comissão, tanto da parte da Petrobras como da parte da empresa, que discutem se tecnicamente aquilo é devido, até uma discussão que chegava no Rio de Janeiro, que a gente chama nas gerências executivas. Certo. Então, às vezes, neste processo, você era chamado, e literalmente os casos que eu tenho, nós somos chamados, a efetivar pagamento de propina para obter
a concordância deles. E era também nesse percentual de 1% os aditivos? Girava em torno disso. No caso, o senhor trabalhou com essa, vamos dizer assim, com essa responsabilidade que lhe foi repassada do acertamento dessa propina, dos pagamentos. Até quando que o senhor se encarregou disso? Até 2013. Até 2013, até mesmo 2013. Depois que o senhor saiu do... É que, na verdade, houve uma ascensão minha para... Virei vice-presidente da empresa em seguida. E aí, o que aconteceu? Nós já tínhamos todos os mecanismos estabelecidos. Né? Já tinha contratos com o Júlio Camargo, já tinha contratos com prestadores de serviço que faziam o pagamento para as duas partes. Só que as pessoas elas gostam de manter uma relação pessoal. Então, eles focam... Eu era cobrado por atrasos de pagamento, né? Embora eu não quisesse mais cuidar dessas pessoas, não por... sem nenhuma pureza da minha parte, até porque eu tinha outras atividades, eu tinha atividades maiores para cuidar, mas as pessoas me procuravam sempre com o intuito de, a Camargo está atrasada, o pagamento não ocorreu, e aí, até porque achando que eu, como vice-presidente, tinha ascendido a uma condição que ia facilitar a velocidade de alguma coisa. Consta na acusação que foram feitos pagamentos à diretoria de abastecimento, ao Paulo Roberto Costa, mesmo depois que ele deixou a Petrobras. Ocorreu isso? Ocorreu. No caso das duas diretorias, um pouco antes dos diretores se desligarem, houve uma reunião com cada um deles, a pedido dos operadores, né, tanto do Dr. Júlio Camargo como do Roberto Youssef, aonde se fechou o valor no mês da saída dele de quanto a empresa devia de propina, e ficou-se combinado que em algum momento a empresa iria providenciar essa liquidação. No caso da diretoria de serviço, essa liquidação não ocorreu, porque o diretor me enviou um e-mail de uma empresa de consultoria dele, que ele é recém-aberta. O diretor quem? O senhor Renato Duque. E qual que era essa empresa de consultoria? D3TM, DT3M3, um negócio... Depois que ele saiu, ele enviou esse e-mail então para o senhor? Exatamente, pedindo para que ocorresse pagamento. Só que essa empresa dele era uma empresa recém-aberta, ela não teria condições de celebrar um contrato de um valor de 12, 13 milhões com uma empresa que não tinha escopo. E no caso do Paulo Roberto aconteceu a mesma coisa, só que no caso do Paulo Roberto ocorreu uma diferença. Quando o Paulo me procurou no primeiro momento, não foi para receber a propina. Ele me procurou falando, eu estou me desligando, eu sei que tem um débito, mas eu pretendo continuar atuando no setor de óleo e gás porque eu tenho conhecimento. E aí interessou para a Camargo Corrêa contratar o Paulo para prestar serviço de algumas horas. Então, por exemplo, o primeiro contrato que eu fiz com o Paulo, eu pagava R$6.000 mês para o Paulo dedicar 4 horas por mês de trabalho junto à minha área de planejamento estratégico. Entendei quais eram os investimentos que a Petrobras tinha. Ele, como diretor, conhecia o planejamento estratégico da empresa. Logo em seguida, eu intensifiquei esse contrato por um valor um pouco superior a R$13.000, porque houve um período de intensificação nossa, de realizar o nosso planejamento de 20 anos, e eu precisei um trabalho mais intenso dele. Só que em seguida me procurou o Youssef falando, olha, você precisa fazer uma liquidação parcial do que está sendo devido ao Paulo, porque o Paulo está me cobrando, e ele gostaria de fazer isso através da empresa de consultoria dele. E aí foi feito um aditivo a este contrato com 100 parcelas de 30 parcelas de R$100.000. E a Camargo começou a pagar isso, só que quando chegou em dezembro de 2013, como esse contrato ele era relativo à propina de contratos das nossas obras, esse valor era abatido do resultado, era apropriado o custo na obra. Né? Isso não... Certo. Até porque esse custo tinha sido orçado na obra. E aí, a obra resolveu antecipar a liquidação desse contrato. Por que motivo? Como ela estava com saldo de caixa positivo ao fim do ano,
ela começou a liquidar todos os compromissos futuros que ela tinha para começar o ano seguinte e resolveram perguntar se poderiam antecipar esse contrato, e o que foi autorizado. Eu vou lhe mostrar aqui, já que o senhor entrou nesse assunto, nessa ação penal 50, 832, 58, essa mesma, o evento 1, Alt 3, uns contratos da Camargo com a consultoria global. Peço o senhor dar uma olhadinha, tem os aditivos posteriormente também. Exatamente, são esses contratos que foram celebrados. Então, esse contrato, ele tinha, ele teve um início com um valor menor e ele veio sendo aditado até chegar no valor das parcelas para performar 2 milhões e... Depois que o Paulo Costa deixou a diretoria de abastecimento, por que a Camargo não poderia simplesmente dizer não pago, não tem mais necessidade, não preciso mais da sua ajuda para aprovar esses contratos? Poderia, mas aí é uma interpretação da minha parte. O Paulo Roberto, ele não era só uma pessoa física, né? Ele tinha uma entidade política por trás. Uhum. Né? E essa entidade política tinha sua influência. Então, se você não efetuasse, subentendo que se a Camargo não efetuasse os pagamentos, né, amanhã essa entidade poderia estar nomeando um outro diretor e aí você passa a ter um outro tipo de problema. Eu acredito que seja esse o principal motivo das empresas não romperem esse ciclo. O senhor disse, por exemplo, com o senhor Renato Duque, não houve esse pagamento, houve alguma espécie de retaliação? Não houve, a cobrança existiu, mas não houve o pagamento por não ter um veículo para fazer o pagamento. Mas houve alguma retaliação da parte dele, alguma questão? Não, surgiu? Não. O prazo foi muito curto, né, entre o acontecimento do desligamento deles e todos os outros eventos. Então, o senhor ou a Camargo receberam ameaças por não pagar essas propinas? Ameaças não, mas cobrança sim. Mas cobranças do valor sentido? Devido, né? As pessoas, o Duque contatou e falou, pô, um valor é devido, eu tenho interesse em recebê-lo. Não, mas mesmo antes do Renato Duque, do Paulo Costa, mesmo na época que eles eram diretores, teve alguma ameaça, ou você paga, ou a Camargo vai sofrer isso, aquilo? Não, uma ameaça explícita não. E alguma vez aventaram o senhor ou o pessoal dentro da Camargo Correia que tinha conhecimento desses fatos, procurar a polícia, procurar as autoridades, tomar alguma providência? Não, isso nunca foi aventado, até porque eu entendo que isso seria uma atitude corporativa, né? É difícil, né? Como assim uma atitude corporativa? O senhor pode explicar? Me foi feita uma pergunta durante os meus depoimentos, né, do que eu achava que estava acontecendo, como meu depoimento de pessoa física, né? E eu falava que eu não me enxergava cometendo um crime, sim participando de alguma coisa que estava, né? Hoje eu entendo melhor, não que eu não tivesse entendimento, hoje eu tenho uma visão melhor do que efetivamente. Estamos aqui para esclarecer, né? Eu tenho uma visão melhor e sei da minha participação, tanto que eu assim comuniquei no meu acordo de colaboração e aceitei as penalidades. Agora, eu entendo que esse movimento de se parar um processo desse tamanho com essas corporações é alguma coisa muito maior que os indivíduos, né? Eu não teria, assim... Você fala, você tem conforto em participar de pagamento de propina? Com certeza não. Com certeza não. A decisão de, vamos dizer, fazer esses acordos de propina não foi do senhor, então? Foi Exatamente. Algo que já existia? Exatamente. Mas teve algum acordo que foi feito enquanto na sua gestão? Só de liquidação, não de combinação, porque de combinação já estava em vigor. Quem que sabia dentro da Camargo Correia sobre esses acordos de propina e esses pagamentos? O senhor mencionou que era uma questão corporativa. Exato. O senhor pode me esclarecer melhor isso? Posso. Existe uma diretoria que é responsável, né, principalmente no caso de Petrobras, que a gente chama de óleo e gás. Então, todo mundo que se tornou diretor de óleo e gás tem que ter conhecimento, né, anteriores a mim e posteriores a mim. Tem que ter conhecimento do que está acontecendo, porque ele é gestor daquele cliente, daquela situação.
nós tivemos um caso que a Oligás chegou a ser um segmento em separado, tinha um diretor que a gente chama superintendente, que tinha que ter o conhecimento. E depois, quando a Oligás deixou de ser separado, voltou a participar de Construções e Comércio Camargo Corrêa, né, a presidência, a vice-presidências, tinha que ter conhecimento, porque isso é inevitável. Por exemplo, o senhor mencionou já o nome do senhor João Auler, que ele repassou os contratos.